Nazismo. Rui, por tudo que você colocou no início aqui da exposição, me chamou muita atenção. Na verdade, por duas coisas, né? Primeiro que me parece, não sei se é correto dizer, que o fascismo, propriamente, né, ele só pode ser considerado em toda a sua plenitude, digamos assim, se ele tem o poder do Estado. Me pareceu isso daí. Então, só na medida em que ele consegue, que ele conta com o poder do Estado, tem toda essa máquina a serviço dele. E disso daí também eu aproveito para trazer para se é assim, se isso é verdade, se a gente pode dizer assim, ou se existe um fascismo sem Estado. E também trazer para a atualidade perguntando o seguinte: como é que a esquerda pequeno-burguesa que está apostando no Alexandre de Moraes, na repressão, na polícia militar, na polícia rodoviária, até mesmo, se bobear, eles vão até chamar as Forças Armadas, para combater o fascismo, como é que a gente pode entender isso daí? Porque me parece que, na realidade, o que eles estão fazendo ao chamar isso daí para combater o fascismo, eles estão, na verdade, fortalecendo o fascismo, porque nós temos os principais elementos que fizeram o fascismo chegar no poder foram esses aí, foram os partidos burgueses, as Forças Armadas, a polícia, etc. e tal. Eu queria que você explicasse um pouco esse problema. Bom, primeiro sobre o problema do Estado. O fascismo, ele surge como um movimento exterior. A gente poderia dizer que ele é um movimento quase que paraestatal, mas ele não é efetivamente, ele é um movimento independente. Quer dizer, existe o fascismo antes de tomar o poder, existe o fascismo no poder. E ele se comporta diferentemente fora do poder e no poder. Eu mostrei aqui, né? O governo Mussolini era um governo, era uma ditadura militar, era uma ditadura das Forças Armadas italianas. E o governo do Hitler era a mesma coisa. Quer dizer, o fascismo se transforma numa ditadura militar, bonapartista, mais ou menos ao estilo tradicional, quando ele está no poder. Aí, o que você falou depois? A questão da esquerda pedir... Sim. Então, isso daí é um erro muito grosseiro. E parte do fato de que essas pessoas não sabem o que é fascismo. O fascismo, tanto italiano quanto alemão, ele foi precedido por aquilo que o Trotsky caracterizou como sendo um governo bonapartista pré-fascista. O que acontece? A burguesia, na Itália esse fenômeno é um pouco mais diluído, mas na Alemanha ele é muito claro. A burguesia, né, vendo o crescimento da polarização entre o movimento operário e os fascistas, ela procura controlar a situação fazendo o quê? Impondo uma ditadura. Então, os últimos governos parlamentares, antes da ascensão do Hitler ao poder, foram todos governos bonapartistas. O último governou só por decreto. Praticamente colocou o parlamento fora do jogo. Tá? E o que acontece? Essa tentativa da burguesia não é uma tentativa de deter o fascismo, simplesmente. É uma tentativa de deter a classe operária. Quando a burguesia estabelece uma ditadura com essas características, na verdade ela já está aplanando o caminho para o fascismo. Né? Então, por exemplo, os que hoje apoiam o Alexandre de Moraes, que está agindo como uma verdadeira ditadura, né? Censurando todo mundo, e não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquele outro, e agindo como se ele fosse um poder acima dos outros poderes, tomando todo tipo de medida que não corresponde ao STF e tudo mais, eles não percebem, mas esse movimento autoritário
ele está preparando a ascensão de uma ditadura de verdade. Se a burguesia não conseguir, através de um governo ditatorial, digamos assim, camuflado, né, controlar a situação, principalmente não conseguir controlar a situação da classe operária, né, ela vai impor uma ditadura fascista. E ela já preparou o terreno para isso daí.